E vamos nós para as nossas conversas semanais conversas sobre os animais e a vida, conversas sobre essa relação, esse vínculo tão importante nos dias de hoje e que fala muito sobre nós. Não é verdade? O assunto que eu quero trazer hoje com vocês para a gente conversar é sobre a morte. Por que a morte de um animal dói tanto em nós? Eu já passei por isso que eu tô compartilhando aqui. Na verdade, quando a Vênus morreu, eu ia falar Melissa, quando a Vênus morreu, tudo mudou, a configuração do meu trabalho mudou. Eu saí da Kelly veterinária, clínica, materialista, cartesiana, para uma Kelly terapeuta sistêmica, comunicadora intuitiva e também uma veterinária sistêmica, onde a gente olha para essas relações. E hoje vai ser esse assunto bem delicado. Se você conhece alguém que perdeu seu animal, que está sofrendo muito, que é real, compartilha para essa pessoa, manda, porque eu acredito que esses 7 pontozinhos que eu coloquei aqui pode talvez ajudá-la a olhar o que precisa ser visto. Muitas vezes as pessoas relatam assim: nossa, eu tô sofrendo tanto. Ontem mesmo eu fiz um atendimento. Kelly, a dor é muito diferente. Até da experiência. Cada animal vai ter uma experiência diferente nessa morte. Parece que eu estou chorando. A dor tá sendo de um humano. Meus amores. E muitas vezes a pessoa também chega assim: nossa, mas eu tô sentindo mais do que um ente querido. Vamos olhar para isso? E aí a gente vai se perguntar também: será que essa dor que a gente sente, dependendo da dor, dependendo do tempo, cada um é cada um, não existe uma regra. Será que essa dor é só sobre esse animal? Vamos conversar sobre isso? Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Meu papelzinho tá aqui. A morte é real. O luto que você está sentindo, a dor que você está sentindo é real, tá bom? Você não está louca, você não está exagerando, é real, dói mesmo. E aí às vezes a gente se pergunta assim: Kelly, mas por que dói tanto? Na verdade, porque o vínculo que a gente cria com esses animais é muito profundo. É um vínculo real. Então, existem uns emaranhados aí, existe um contexto aí, e muitas vezes até inconsciente, que você não sabe. E esse é o ponto aqui que normalmente eu trabalho. Eu fiz um atendimento hoje, onde animal já morto, e ela me traz, né, o que trouxe para ela de informações não era bem sobre o animal. Mas existe a saudade do animal, sim. Mas a minha dor de eu querer ele de volta, o tempo já passou, já mais de 1 ano, mais de 2 anos, a gente vai ver que existe, meus amores, uma história por trás dessa dor. Quantas mortes, eu já peguei quantas pessoas sofrendo e animais às vezes até adoecendo, próximos animais adoecendo, e a história estava de um luto não vivido, às vezes de um pai que não se permitiu viver aquela morte. E aí eu vou viver aonde? Com esse animal. Mas vamos continuar? Então, sim, validamos a nossa dor. Esse é um ponto. E o segundo ponto, a perda real. O segundo ponto é: o seu animal ocupava um lugar muito importante. Quando a gente está com os nossos animais, a grande maioria, a rotina, o que a gente fazia, o cuidado, os anos, a companhia, o que recebemos desse animal. Gente, não tem como eu não sentir, porque o meu animal ocupava um lugar muito importante na minha vida. E não é sobre estar certo ou se está errado, não é sobre isso não, tá? Porque isso é fato. Os animais ocupam lugares importantes na nossa vida. Por isso também que dói tanto. Por isso que dói,
Por isso que é um luto real. Vamos continuar? Eu escrevi. Então, quando o animal morre, se ele ocupa um lugar na minha rotina, na minha vida, nas coisas que eu faço, na minha viagem, quando ele morre, o que acontece com a gente? Um vazio. Eu vou precisar me readaptar. É estranho, tem um buraco. Gente, isso é neurológico. A comida que estava ali, o cachorro que latia sempre quando a gente chegava, o cheiro do animal. Quando a nossa última cadela morreu, que foi a Melissa, gente, era o cheiro. E isso vai levar um tempo. Isso vai passar? Quando a gente trabalha esse luto, sim. Quando eu olho para esse animal, sim. Se eu não olho, quando eu olho para esse animal como ele é, se eu olho para essa dor, sim. Vai virar essa saudade gostosa. É óbvio que eu gostaria de ter a Vênus aqui de novo, mas não é possível, sabe? E é claro que dá ao nosso coração um pouco de saudade, muita saudade. Outro dia o marido veio comentar sobre isso. Ai, a gente, né, poderia ter outra Vênus. Não, não vai ser Vênus. Pode ser uma boxer, marronzinha, mas não vai ser a Vênus. Esse é um lugar, gente, mais amadurecido das nossas relações. Ela sempre vai estar, os animais vão estar sempre conectados aqui no meu coração. E é isso, muitas vezes, que os animais vão nos ajudar. Dói tanto, e foi o que uma cliente trouxe, né? Vou compartilhar com vocês, do apego. A gente vive aí, pelo menos os espiritualistas, trabalhando esse lugar, né, do desapego. E ela até falou assim, às vezes a gente pensa que é desapegado, né? Mas não é não. Tô aqui sofrendo, doendo nesse lugar do sofrimento, gente. Mas por quê? E aí a gente olhou o que tinha na história, no contexto dessa cliente em específico. Cada morte, cada dor do luto tá falando com a gente em algum nível. Por quê, meus anjos? Porque o movimento com eles, a nossa vida é muito no inconsciente. A gente não tem muita consciência do que estamos fazendo, já que o inconsciente rege a jornada. Então, sim, os animais vão ter um lugar, às vezes, muito importante na nossa vida. Até muitas vezes eu não viajo por causa deles, eu não faço não sei o que por causa deles. Não tô falando se é certo ou errado, mas é isso que acontece na real. E aí na morte, é claro que a gente vai sentir. É óbvio. Não tem como ser diferente. E é necessário que a gente olhe para isso. Continuando, item 3. Às vezes não é só sobre ele. Às vezes essa dor não é só sobre o animal. Quando eu vou saber, Kelly, quando talvez há muito tempo ainda esteja esse sofrimento muito grande. O quanto ainda meu coração está dilacerado. O quanto ainda eu sofro demais. Porque não é pra gente ficar em sofrimento. Se a gente fica em sofrimento a longo prazo, o Bert tem uma frase sobre esses lutos prolongados. Eu não busquei a frase, mas existe uma frase sobre luto prolongado. Quem sabe em próximo vídeo eu faço. Compartilha, me diga se você tá gostando. Vou parar logo agora. Me diga se você tá gostando desse assunto, se é para trazer mais vezes. Então, no mundo, na perspectiva sistêmica, muitas vezes a gente percebe, muitas vezes, que a dor e o sofrimento, tudo isso que vem, que a gente se permite sentir na morte dos animais, a gente está chorando outras dores não vividas, outras mortes não elaboradas, outros ciclos, às vezes feridas da nossa criança, de abandono, feridas de rejeição, separações, sim, mortes do pai, mortes da mãe, muitas coisas, ciclos de trabalho, ciclos de relacionamento. Os animais
vão nos ajudar, a morte deles também vão nos ajudar nesse lugar de olhar também para essa dor. Incrível, não é? Que nem sempre é sobre ele. Na grande maioria, meus anjos, se a gente não sabe quem eles são, na grande maioria, se a gente não olha para essa relação que a gente tem com eles, e a gente se movimenta de uma forma de dependência, numa forma de apego, numa forma de você é minha vida, e eu não sei quem é esse animal e eu não me vejo separada dele, essa dor vai ser com certeza muito maior. E essa dor da morte vai me mostrar questões que eu preciso acolher. Essa é a palavra que eu queria lembrar. Então, continuamos. Item número 4. O lugar que esse animal ocupava. Esse é um outro ponto muito importante das relações, principalmente dos vínculos, quando a gente fala das relações com os animais. A gente não percebe de modo inconsciente o lugar que a gente coloca os nossos animais. Foi muito bonito de todos os atendimentos que eu faço, né? Todos os atendimentos. O animal está no lugar de um não nascido. Só que a gente só vai perceber isso, às vezes lá na frente, às vezes numa doença. Chorar, gente, pela dor do animal é mais do que normal. É mais do que precisa ser feito. Claro, mas a gente também precisa olhar mais pra frente o que essa dor toda tá me dizendo. Igual as pessoas começam a me procurar. Passaram-se quase um ano e eu ainda sinto algo. Eu fiz uma constelação no presencial aqui, no meio de tantas, e foi muito lindo, porque ela chegou assim: Kelly, eu queria trabalhar uma coisa, porque já se passaram tantos anos e eu ainda sinto falta daquela cadela que me dói. A gente viu no campo aonde estava aquela cadela. E sim, de um não nascido que ela não poderia falar, que virou um segredo. Por isso que vai doer, por isso que vai ficar. Então, para quem não sabe que esses animais podem estar representando lá no inconsciente outros lugares, lugar do pai, lugar do filho, lugar do companheiro, lugar do trabalho. Opa, vai assim mesmo, gente. O vídeo vai ficar desse jeito balançando. Então o negócio é muito lindo e profundo e vai ser com certeza até a morte, a dor da morte vai ser um motivo de cura. Então o lugar que a gente coloca os animais conta. Kelly, como que eu faço então? É necessário que a gente comece a olhar para os animais como eles são, quem eles são. E muitas vezes a gente quer humanizá-los, emperequetá-los. Isso é uma dor nossa. A gente quer dar qualidades humanas nos animais, descaracterizando quem eles são. Então, eu chego para você, a grosso modo falando, né? Vamos lá, deixa eu te arrumar assim de cachorrinho bonitinho, porque eu acho tão lindinho o cachorrinho tão bonitinho. E às vezes, gente, é em forma de excesso. Eu tô trazendo para vocês, mas é os nossos desequilíbrios. Porque tudo que a gente faz com os animais tá falando de nós, tá falando da nossa falta. Tudo que a gente faz na jornada da vida fala sobre nós. E os animais estão sendo um grande veículo de cura, de transformação, de ajuda para que a gente possa olhar para nós e para o nosso sistema. Olha isso. Vamos continuar? Ponto, eu parei no número 4, ponto número 5. 5, 4. E esse lugar
do 4, quando ele ocupa os lugares que não é dele, essa é a maior dor. Essa é a dor que mais vai te chamar a atenção. Essa é a dor que mais vai dilacerar. Porque imagina, vai tirar seu filho. Vai tirar... Gente, a gente faz a nossa identidade. Para quem não trabalha o processo de conheça-te a ti mesmo, a gente faz com que os nossos animais sejam extensão de nós mesmas. O motivo da minha felicidade. E esse lugar adoece. Tanto você, como já, né, a gente, seres humanos, que estamos adoecidinhos, e adoecemos os animais, descaracterizando eles. Compreendem o que eu estou trazendo para vocês? Esse assunto é muito profundo. Esse assunto é da relação, é um tema que estamos começando a olhar. Por quê? Porque a gente está vendo o lugar que os animais estão... Eu tô olhando porque tem uma cadela, uma gata ali olhando, né? Tá aqui deitada. O lugar que os animais estão ocupando na nossa vida. Simples assim. Um lugar de grande importância. Logo, se a gente fala sobre relações, a terapia sistêmica nos desvenda coisas maravilhosas. Se a gente fala de relações, a gente está falando aí de vínculo, e a gente está falando de apego, a gente está falando de relações, me fala de cura, me fala de transformações. Continuando. Item número 5. O que a gente mais vê, porque dói tanto dentro da gente, é a culpa. Ai, gente, é muito. E aí eu pergunto pra você, você se sente culpada na morte do seu animal? Se você se sente culpada, manda mensagem pra mim. A culpa. A culpa de eu deveria ter feito diferente, a culpa da tragédia, quando animais morrem de forma trágica, a culpa do e se? E se eu não fizesse? E se eu fizesse? A culpa. Será que eu esperei muito? Será que eu fiz? Eu não deveria ter feito a eutanásia? A culpa. E eu vou trazer, se for para contribuir, você fez o seu melhor. Você fez o que deveria fazer. Não tem o certo nem o errado. Kelly, mas o atropelamento e o acidente X precisava acontecer. Era necessário. Por mais dolorido e doído que seja em nós, e isso precisa ser visto. Animais vão embora, partem, morrem, porque tem também, além do tempo, claro, às vezes animais de 18 anos, tipo assim, meu tempo já se foi, eu fiz uma comunicação telepática e o animal trouxe assim, tempo esgotado. Eu não tenho mais tempo não, gente, eu tenho que ir embora. Eu já não tenho mais, ele trouxe a palavra energia, espiritual, nem energética, biológica, foi um lance desse. Os meus órgãos já estão comprometidos. Depois a tutora me trouxe dizendo que estava tudo comprometido. Já deu o que tinha que dar. E muitas vezes, isso foi até uma frase de comunicação telepática de um cliente que me mostrou uma foto do animal. Eu não sabia, o animal estava internado, mas eu não sabia que ele ia morrer. Tinha morrido horas depois daquela foto. E na verdade, quando eu trouxe para ela a mensagem da comunicação, ali já não estava o animal. E aí veio a frase: vocês humanos não percebem quando a gente já não está mais ali. Porque muitos de nós, e isso a gente vai ter que trabalhar, gente, na jornada que temos com os nossos animais. Eles vão nos mostrar a morte. A gente vai ter que olhar de frente para essa morte em algum momento. A gente tem a ferramenta da eutanásia, mas até para fazer essa eutanásia com respeito e com honra para quem não dá conta de olhar para ela. E tá tudo bem, porque não tem nada errado, não é sobre julgar. Entendem? Vamos continuar. Então, a culpa
ela vai fazer parte desse processo do nosso luto, sim. A gente vai questionar se fizemos ou não, por isso a importância de olharmos para essa dor. Muitas vezes os animais morrem, para quem sabe que eu faço comunicação telepática, vem querendo fazer comunicação telepática, porque a dor é tão grande e a gente acha que a gente vai amenizar a nossa dor com a comunicação telepática. Não vamos, meus amores. Fora que a gente precisa, pelo menos nessa hora da morte desse animal que foi embora, respeitar o momento dele e respeitar o seu. Uma cliente veio pedir a comunicação, eu falei, agora não é a hora, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar uns 30 dias, porque a gente vai num primeiro momento para o lugar da culpa. É natural. E aí, aos poucos, a gente vai sentando. A gente acabou de trabalhar, eu trabalhei agora há pouco sobre o lugar da culpa. A culpa até de 20 anos atrás. 20 anos atrás, a tutora estava com a culpa ainda nela. Vamos continuar porque eu não quero ficar tanto tempo. O quanto muitas vezes, sexto ponto, a sociedade nem sempre vai legitimar a dor do luto. E isso é um problema, porque muitos vão pensar, vão falar, é só um cachorro. Não, gente, não é só um cachorro. É parte de nós. Faz parte da família. Ele pertence ao sistema familiar. Como bicho, como animal, mas existe vínculo. E a sociedade não legitimando dificulta um pouquinho mais e dói um pouquinho mais, porque muitas vezes você não consegue se expressar, você não pode chorar. Tá chorando? Não acredito que você tá chorando por esse cachorro. Nossa, mas ele já tinha 18 anos, já tinha 15 anos. Ah, mas era melhor que fosse assim, né? Ah, ele tá com Deus. Não, gente, não fala essas coisas. Ah, Deus sabe o que é melhor, né? Não fale essas coisas para as pessoas que acabaram de perder seus animais. Por favor. É acolher, porque dói mesmo. Ela precisa processar toda aquela dor, todo aquele vazio. A gente vê, ouve o barulho, as patinhas, para você ver como é algo neurológico. Então, vamos respeitar e acolher do coração as pessoas que estão passando pela morte do seu animal, porque isso faz parte. Dói muito, certo? Sétimo ponto. O que o seu animal gostaria? A gente já está chegando no ponto final e talvez eu pergunto para você, né? Eu te pergunte o que foi construído esse amor todo durante todos esses anos? E o que será que o nosso animal gostaria? É necessário que a gente realmente viva essa dor, viva esse luto. Ela dói tanto porque tem vários aspectos aí. Muitas vezes não é só sobre a dor desse animal, tem outras dores muito profundas, inconscientes, que precisam ser vistas. E aí, não é possível que os nossos animais, e aí quando você vai para a comunicação telepática, quando você vai para o movimento sistêmico, para uma terapia sistêmica, a gente consegue olhar que como esses animais trazem as informações desse lugar da morte, desse lugar da culpa, o lugar do sofrimento. Então, como é que você gostaria que ficasse a lembrança dentro de você? Como será que seu animal gostaria que ficasse a lembrança dentro de você? No lugar de sofrimento ou no lugar de uma dor com saudade? Uma dor leve, uma dor de muito obrigada. Que é sobre isso. Mas vai ser agora? Vai ser logo no início? Não, meus amores, não vai ser agora. Vai ser com o tempo que eu vou trabalhando. Mas Kelly, nunca que vai embora.
É uma tristeza profunda. Se já está há muito tempo, é necessário que a gente procure ajuda. Não temos outro caminho. É necessário que procure ajuda para olhar o que essa dor, o que esse animal despertou em você que está pedindo cura. Simples assim. E eu escrevi, né, que normalmente são dores que ainda precisam ser colhidas, sabe? Olhadas e vistas. Então, se você está passando por um momento desse, não deixe de se olhar e de se acolher. Talvez eu diga, se você perguntar, Kelly, eu deveria pegar um outro animalzinho? Agora não. Porque se você pega um outro animal, de preferência, agora não. Deixe essa dor agir. Não se anestesie. Deixe essa dor vir para as informações que precisa serem vistas. Porque se eu ponho um outro animal, tudo aquilo que eu não chorei nesse aqui, que eu precisava chorar, vai acontecer nesse aqui uma hora ou outra. Então, sinta esse amor, sinta essa dor. Entendem? Porque o convite vai ser que a gente comece a olhar para essa relação, para essa dor, para esse amor com profundidade. Os animais nos convidam para olhar com profundidade. Eu escrevi, né, que muitas vezes os animais, a relação que a gente tem com ele, não vai deixar só saudade. Mas eles vão começar, para quando a gente olha de uma forma mais profunda, a gente vai começar a olhar a vida de uma forma diferente. Se você chega até aqui, se a gente olha para a terapia sistêmica através da relação com os animais, deixa eu mudar. Se a gente olha para a relação dos animais através da terapia sistêmica, você vai ver quanta forma que os animais nos ajudam a olhar para a vida. Ou por outra perspectiva. Então, se você tem alguém passando por um processo desse, é normal. Compartilhe esse vídeo. Passando-se muito tempo, ainda se sentindo dilacerada, busca ajuda. Busca ajuda. Olhe o que essa dor está tentando trazer para você. Olhe o que esse animal estava tentando te mostrar. E faça seu processo de transformação. Eu vejo você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.